Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje eu recebo o Dr. Ricardo Miranda, que é cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Aqui está de portas abertas, então estamos às ordens para dar informações, tudo de cunho informativo. E é um prazer poder contribuir de alguma forma para o esclarecimento desse tema, que hoje vai ser ginecomastia. Né? Exatamente, doutor. Ginecomastia que muita gente ainda não conhece. Doutor, para começarmos vamos dizer assim, nosso bate-papo, né, doutor? Doutor, o que é ginecomastia? Então, ginecomastia é aumento do volume mamário no homem. Esse aumento ele pode ser decorrente de glândula, que é a verdadeira ginecomastia, ou de gordura. Se for de gordura exclusivamente, o mais correto é dizer lipomastia. Ou pode ser de ambos, que é o mais frequente, na verdade, ou seja, aumento do volume mamário nos homens devido ao aumento da glândula e da gordura. Entendi. Doutor, quando procurar ajuda do especialista? Porque nós recebemos vários e-mails, tem algumas mamães que se preocupam muito porque os filhos começam a esconder o corpo, porque os seios já começam, estão fora do normal. Porque, posso dizer assim, né, doutor? Então, quando a mamãe deve procurar ajuda do especialista? Então, isso é o comum, é o dia a dia do consultório dos cirurgiões plásticos e de alguns mastologistas, que é a correção da ginecomastia. Então, a ginecomastia ela ocorre em 3 etapas da vida. Pode ocorrer em 3 etapas da vida. Uma é no recém-nascido, que pode ter as mamas aumentadas, porque ainda tem os hormônios da mãe. Ou seja, o que causa a ginecomastia? É o desequilíbrio hormonal entre a testosterona, que é o hormônio masculino, e o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, recém-nascido pode ter isso, porque ainda tem os hormônios da mãe. Mas normalmente passa, isso não é para se preocupar. A outra etapa da vida que pode ocorrer, que é muito frequente, é a adolescência. Varia de criança, adolescente para adolescente, em torno de 12 a 15 anos, e pode ocorrer. Na adolescência, é bom que a mãe procure o cirurgião plástico ou o mastologista, que ele pode ver também, para que seja orientado como conduzir. A primeira coisa a se fazer é acalmar e diminuir a ansiedade, principalmente da mãe e da criança também, que está constrangida, e dizer que, em muitos casos, a ginecomastia ela pode passar por si só. Basta aguardar que ela pode passar. Quanto tempo que demora isso? Pode demorar de 6 meses a 2 anos. Então, é um período que se pode aguardar. Sim. Então, pode-se aguardar. Doutor, então pode-se aguardar assim. O doutor quer dizer o quê? Pode fazer algum tipo de tratamento ou é somente aguardar que isso, ou seja, a mama vai voltar ao normal? Então, nos casos que a ginecomastia ocorreu na adolescência, pode se aguardar 6 meses da data da consulta, né, da data que procura o profissional, de 6 meses a 2 anos, que a ginecomastia ela pode regredir, ela pode sumir por si só, sem nenhum tratamento. E, por fim, só para amarrar, uma outra faixa etária, ou seja, uma outra etapa da vida que isso pode ocorrer é na velhice. São os idosos, que também têm um desequilíbrio hormonal. E, novamente, nessa etapa da vida, na velhice, pode ocorrer a ginecomastia. Doutor, existe tratamento? E quais são os tratamentos? Tá. Então, no momento que o paciente vem, vamos colocar o adolescente, ou seja, na puberdade, que é o mais comum no consultório, deve-se explicar que a primeira coisa é aguardar de 6 a 12 meses. E, nesse período, é importante verificar quais são as causas da ginecomastia. Então, a ginecomastia ocorre quando há um desequilíbrio hormonal, ou seja, há uma alteração na relação entre a testosterona e o estrógeno. E isso pode ser por conta do momento da adolescência, ou pode ser por outras causas, isso é importante. Pode ser por uso de medicações, pode ser por tumores no testículo, em uma glândula que chama suprarrenal, pode ser por problema de fígado. Então, é importante saber a causa.
Após 6 meses a 2 anos, sabendo que realmente não tem nenhuma causa além da puberdade, ou seja, observado esse período, aí pode-se pensar em tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso, remédio, tomar um comprimido, ou cirúrgico. Medicamentoso, tem se usado o tamoxifeno. É um remédio que tenta regredir esse aumento do volume mamário. No caso da falha desse remédio, ou se o profissional achar por bem já indicar a cirurgia, essa é a outra opção, ou seja, tratamento cirúrgico, se valer da cirurgia para corrigir esse aumento mamário. Depois eu posso falar um pouquinho sobre a cirurgia, mas basicamente é isso. Observado período de 6 meses a 24 meses, se não regrediu e não verificou nenhuma outra causa, além da puberdade, como sendo a causa da ginecomastia, pode-se discutir o tratamento, que pode ser medicamentoso, uso de comprimido ou cirurgia. Doutor, uma curiosidade. O adolescente, ele sente alguma dor ou não? Pode sentir. Então, o que o adolescente, quando ele senta aqui, ele me fala? Então, sente dor, é um nódulo endurecido, doloroso, isso incomoda. Sente constrangimento, às vezes impede ele, do adolescente fazer alguma atividade sem camisa, alguma atividade aquática, às vezes emotivo, de constrangimento. O famoso bullying também, né, doutor? O famoso bullying na convivência dele. Então, isso é algo que incomoda muito e é lógico, os pais ficam ansiosos e vêm junto na consulta, né, que são obrigados a vir, e transmitem essa ansiedade e essa vontade de corrigir o problema. Então, pode sentir dor, sim, é verdade. E como é importante, né, doutor, ouvir o especialista, os pais ficam mais calmos também, e eu tenho certeza, e passam mais segurança ainda para o filho, né, doutor? Isso é verdade. Então, só a conversa de sentar e dizer, está tudo bem, isso ocorre, isso pode ser que passe, já melhora bastante. O adolescente fica menos ansioso, tem a garantia que está sendo acompanhado pelo profissional, que vai ter o retorno, que vai acompanhar esses 6 meses ou 24 meses e que vai dar seguimento ao tratamento. Que bom, doutor. E o doutor passa muita calma para a gente, isso é muito importante para o paciente, viu, doutor? Parabéns. Obrigado. Então, isso que é importante. É sentar, ter empatia, conversar, ser sincero e dizer as opções, como que quais são as opções de tratamento, como essa doença evolui. Então, tudo isso é importante, é o que se fala, relação médico-paciente, isso é importante. Verdade. Doutor, agora falando na cirurgia, quais são os cuidados pós-operatórios? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia propriamente dita. Então, é uma cirurgia que é realizada em ambiente hospitalar, em hospital. Normalmente, ela é feita sob anestesia geral, então o adolescente dorme. E tem várias técnicas, mas normalmente o cirurgião plástico, o profissional que vai fazer cirurgia, ele se utiliza da lipoaspiração, a mesma que as mulheres fazem para tirar a gordura, para tirar a gordura que está causando esse aumento da mama. E, por fim, o cirurgião plástico pode, às vezes, pela própria lipoaspiração, consegue tirar parte dessa glândula. Quando não se retira, porque a glândula é dura, daí se faz uma incisão em torno da areola, uma meia-lua, para tirar sob visão direta essa glândula. Resumindo, então, é uma cirurgia sob anestesia geral em ambiente hospitalar, que o cirurgião plástico ou o profissional que for fazer, ele se utiliza de lipoaspiração e mais uma incisão para se retirar a glândula. O paciente tem alta entre 12 e 24 horas. Nossa, que rápido, não? É o suficiente para acordar, está bem? Então, tem critérios para ter alta. E o pós-operatório, que provavelmente é a próxima pauta, mas eu já vou adiantar. Como que é o pós-operatório? Então, o pós-operatório de recuperação é de 10 a 14 dias, que deve ficar afastado de atividades físicas, às vezes até de ir na aula, se o garoto toma alguma condução. São de 10 a 14 dias, período que vai fazer curativos, tomar antibiótico, remédio. Deve-se evitar o sol por 2 a 3 meses, porque quando se toma sol em cima da incisão do corte ou do hematoma, pode ficar marcado.
e deve-se fazer os retornos com o médico que operou. Normalmente retorno com 1 semana, 1 mês e 3 meses. Então, pós-operatório dói? É variável. A dor não é a principal queixa, é mais a restrição às atividades físicas e a restrição a tomar sol. E acredito também que é a grande felicidade com a autoestima, né? A autoestima do adolescente e os pais muito felizes também, não, doutor? Fica. Então, o adolescente, ele se sente mais seguro, ou seja, passado o pós-operatório, ele se sente que pode fazer atividades aquáticas, que pode usar uma camisa mais fina, se sente menos constrangido. Então, é um benefício grande, sim, é verdade. E os pais também, porque tira essa ansiedade, é uma coisa a menos para se preocupar, ou seja, esse problema foi corrigido. Então, você vê que no ambiente familiar, isso é algo que traz grande benefício, sim. Claro, que bacana. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, por terem vindo aqui, me coloco à disposição e vocês todos são muito bem-vindas. Obrigada, doutor. O Mundo Mais Criança, a informação com responsabilidade, aqui você acha. Até o nosso próximo encontro.